Muito bem, muito bem. Muito William boa tarde. A Carol Sader, que na realidade é Eliana Sader, bem-vinda. Muito bem, muito bem. Então, vamos começar em respeito a quem está aqui já. A maioria, eu vou pedir desculpas porque vão ter que ouvir um pouquinho da minha história por conta de quem está aí e não me conhece. Mas eu sou Zé, parece estranho eu me apresentar para os meus melhores amigos e para minha irmã, né? Mas tudo bem. Em respeito a duas pessoas que não me conhecem, vamos lá. Eu sou Zé Renato, sou escritor, demorei para assumir essa identidade, acho que assumi graças ao meu tio, que eu vou apresentar daqui a pouco, e sou consultor de carreiras. Eu trabalho no apoio a pessoas em crises de carreira, e no final do ano passado eu lancei um livro, Vozes Autorais, que tinha o seguinte objetivo. Além de apresentar ideias sobre coisas que eu penso na vida, eu quis também dar espaço para o leitor apresentar a sua ideia, a sua voz, de maneira a ser quase que um livro interativo, um livro co-criado ou em constante criação. O leitor teria a oportunidade de ser coautor, pelo menos do exemplar que ele adquiriu, com a pretensão de repente, reunir todas as contribuições e fazer uma segunda edição ampliada, né, com as contribuições das pessoas. Comentamos isso no lançamento, várias pessoas se interessaram, mas pediram por que vocês não fazem uma oficina de escrita, para assim a gente se solta, porque acho que sozinho eu não vou conseguir. Realmente planejamos para março, mas daí veio essa maldita pandemia e essa bagunça toda, e o projeto ficou em stand-by. E a gente está retomando num outro formato, no formato dessas lives, e qual é a estrutura dela? A cada 15 dias, a gente vai apresentar um capítulo. Eu vou deixar gravado uns 2 dias antes do capítulo, para quem não comprou o livro ter acesso a ele. A gente começa a live eu falando um pouco do making of, o que me motivou, que estímulo aconteceu dentro de mim, quer dizer, de fora de mim, entrou em mim, me mobilizou para escrever aquele capítulo, e o que ele me suscitou em termos de reflexões. Né? Escrevê-lo e depois relê-lo, revisá-lo, me fez pensar em que coisas da vida, que coisas de mim. Então, a gente, na primeira parte da live, eu apresento esse making-of, essa história dentro da história, né? A história pré-história, o pretexto que gerou o texto. Daí eu chamo um convidado fixo, que é o editor e escritor Benedito Luz e Silva, meu grande tio, minha primeira grande influência na vida, eu acho, junto com meu avô, junto com meus pais, eu sou amigo dele há 65 anos, né? Então eu acho que temos uma boa estrada. Então ele, como convidado especial, vai sempre fazer uma análise, porque ele fez quase um ensaio em cima do livro. Né? Quando ele me mostrou, eu falei, uau, eu escrevi tudo isso, dá para sacar tudo isso, que legal. Então, nós vamos compartilhar um pouco dessas reflexões dele, dessa análise dele, porque daqui a pouco eu falo... falo já o currículo dele. Ele é formado em Direito, só que, ao ouvir a sua voz, ele optou pela carreira literária. E, diante da dificuldade de publicar seus textos, ele fundou a Editora do Escritor, na década de 70. E, com isso, deu oportunidade a escritores estreantes, a gente que queria publicar, mas não conseguia espaço nas editoras tradicionais. E, nessa história exitosa, ele acabou lançando mais de 500 novos escritores. Então, ele vai ser o meu convidado permanente. Então, a cada live, ele estará comigo comentando o capítulo da vez. E a cada
live, eu convidei uma pessoa da minha relação, a quem eu acredito, a quem eu admiro pela vida ou pela obra, e que eu sinta que tenha a vida e a obra, a vida e a carreira, alguma conexão com um ou alguns dos temas que o capítulo trouxe à reflexão. E o convidado da vez é o meu grande amigo Marcos Bruno, também um amigo recente, a gente se conheceu há 34 anos atrás, então vocês devem imaginar, somando os dois, então já dá quase 100 anos de amizade. Então, eu acho que eu consigo me sentir um pouco à vontade com eles aqui, dividindo, né, essa responsabilidade de estar diante da luzinha que sempre dá friozinho na barriga. O Marcos é psicólogo, se formou em doutor, né, virou doutor, conseguiu doutorado em administração, fez carreira no Senac, na Ródia, e foi onde eu o conheci, e por ele eu conheci essa área de carreiras, né? E ele também, ao ouvir a sua voz, em 89, acaba assumindo a direção do Instituto Pieron e transformando ela, junto com a sua esposa, junto com seus... depois, as pessoas que já trabalhavam lá e que ele foi agregando e que se tornaram sócios, transformou o Pieron numa das mais importantes consultorias, uma consultoria de referência na questão do potencial, do desenvolvimento das pessoas, dos assessments de potencial, de liderança, e recentemente acabou inventando, né, sua mais nova invenção, porque ele é cheio de invenção, né, e todas brilhantes, a tal da Universidade da Pessoa, que vai ser um dos temas mais importantes que a gente vai discutir aqui, né? Então, vai ser assim, making off, conversa com dois convidados sobre o tema e sobre a vida deles relacionadas ao tema, e daí abertura para perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode ir postando nos comentários, e aí hoje, para não passar tanta vergonha como eu passei da outra vez, eu tenho um super apoio tecnológico do meu sobrinho, grande jornalista, Gabriel. Ele vai ficar organizando as perguntas e vai nos repassar quando isso for aberto. Tá bom? Então, deixa eu ter a honra e o prazer de trazer, né, meu tio, Benedicto Luz de Silva, ele é um grande amigo Marcos Bruno, um em São Paulo, outro na sua casa de Joanópolis, e eu queria começar agradecendo demais a presença de vocês e agradecendo a amizade de vocês. Uma coisa que eu comentei com vocês é que vocês têm muita coisa em comum, muito mais do que vocês imaginam, né? Para começar, ambos são casados com Elizabeth. Então, as suas duas esposas, né, se chamam Elizabeth, né? Ambos são São Paulinos, como eu. Aliás, eu sou São Paulino por conta do meu grande tio, né? E por aí afora, vocês vão ver quantas conexões vocês têm entre vocês. Então, eu sempre gosto de apresentar algum trabalho de cada um dos meus convidados. Então, eu vou começar, apresentando uma poesia escrita pelo meu tio, daí vou dar a voz a ele para ele falar sobre a poesia. Depois eu vou ler algumas coisas relacionadas à tese, ao livro que se originou da tese de doutorado do Marcos, e aí vou fazer umas perguntinhas para o Marcos para a gente começar essa boa conversa. O livro Vento Noturno, a poesia Na Cidade Submersa, Manhã em Perspectiva, Ruas sem sol, calmas e silenciosas, sonhos flutuando nas alamedas sujas, tristezas diluindo-se em bocejos, palavras indistintas.
Nós éramos tão idiotas. Nós éramos tão insensíveis. Nós éramos. Não éramos amor? Atores do cinismo. Dentro do rio, com a chave na mão, sonolentos, olhos fechados, quase cantando uma canção de ninar, hipnotizados pelo alto, anestesiados pelo amor. A chuva em seus cabelos negros, a chuva em seus cabelos, a chuva em seus, a chuva, a chuva. Ah. Nós, correndo em busca de abrigo no deserto de uma cidade submersa, encharcados de dúvidas, tristezas, desesperos. A vida é assim. Filme sem cor, resto de memória esquecida, rodando sem nexo, frágil, implacável, repetindo-se sobre impressões, ondas de um mar desconhecido. Nós nos encontrando sem esperança, dizendo palavras de adeus. Adormecida ao sol, indiferente. Minhas mãos apertam botões arrancados, a cruz foi abandonada atrás da porta. Chega de mentir verdades. A cada dia, o corpo mais se aproxima do fim. Bêbados, voltamos da noite em delírio sobre a terra fria, sem desejo, esperando o sol amigo surgir. O táxi parou. Fomos mecanicamente conduzidos com uma vaga impressão de inutilidade. Lembra-se? Descemos. Sem sentir, descemos. Degrau a degrau. Tio, você me diz desta poesia. Bem, eu não me lembro a data em que eu fiz esse poema, mas ele é rememorativo. Na minha juventude, eu fui meio boêmio, então eu tinha as minhas aventuras e eu exagerava um pouco na bebida. Nunca fui alcoólatra, mas a gente saía pela noite e acabava esquecendo do tempo. Então, quando eu escrevi esse poema, já tudo isso tinha sido coisa do passado. Eu já tinha mudado o tipo de vida que eu estava levando. Então, me deu... A cidade submersa é a memória daquele tempo, que a gente saía pela cidade atrás de aventuras e que nem sempre aconteciam, mas a memória acaba sendo fruto da imaginação também, não só aquilo que a gente viveu, mas aquilo que a gente gostaria de ter vivido. E no poema tem muita coisa da minha meu questionamento sobre a fé. Então, a cruz deixada atrás da porta, eu não me lembro mais, porque eu não reli o meu livro, não me lembro de ter relido o livro, então não me lembro direito dos versos que você leu agora, e me veio à memória algumas coisas, mas é esse sentido, de a gente mentir verdades, né? Coisa que, no fundo, a gente não acredita, mas repete. Também a ideia da transição, da mudança constante. E a gente, na juventude, tem muitas incertezas sobre o futuro, que profissão vai seguir. Realmente eu mudei, eu fiz 5 anos de Direito, mais 2 anos de doutorado na São Francisco, mas quando eu vi que aquele mundo não era o meu, era um mundo muito burocrático, eu preferi correr o risco de ser escritor, editor. Então, esse poema, quando eu publiquei o livro, acho que foi em 1978 que eu publiquei, já é um livro antigo, porque este livro recebeu uma menção honrosa em 1967, em Belo Horizonte, um prêmio Alfonso de Guimarães, e que, em obra publicada, o ganhador foi André Carneiro, que era de Atibaia. E foi quando eu fiz amizade com o André Carneiro, e ali realmente começou a existir Editora do Escritor.
em 1967, quando eu recebi apoio de um grande amigo meu, mineiro, José Afrânio Moreira Duarte, que era muito bem relacionado no Brasil todo, e ali ele me deu apoio, eu que era desconhecido, consegui montar a editora 3 anos depois. Então, esse poema que eu publiquei em 1978 é rememorativo, mas o sentido dele não é biográfico, é alegórico, do passado da gente, da toda a minha perturbação filosófica e existencial, e que me levou depois, já aos 30 anos de idade, a tomar um novo rumo na vida. E se eu fiz alguma coisa que tem algum valor, foi depois. Porque na minha juventude, eu realmente me balancei de um lado para o outro em busca de um apoio, um caminho. Uhum. Acho que já é suficiente. Quem não, né, tio? Vamos lá. Marcos, seu microfone... Ah, está aqui. Eu acho que o seu microfone estava com ruído, eu não sei o que acontece. Você chegou a ver aí? Você consegue escutar? Então, eu tô ouvindo um ruidinho aqui. Mas eu não sei se vem daí testei, ou vem daqui. Parece ser o seu mesmo. Coisas da internet, né? Tá muito ruim? Não, agora melhorou um pouco. Talvez a chance seja deixar mudo enquanto você não fala. Então, deixa eu ler o seu texto. Né? O livro do Marcos, a tese dele é Confiança entre Líderes e Liderais, e alguns trechos. A essência da minha pesquisa foi compreender o que é confiança nas relações entre líderes e liderados. E com base na relação entre flow e confiança. O que é flow? O encontro entre desafio e capacidade da pessoa para conduzir um trabalho que valoriza fazer. Quando as pessoas estão em flow, estão usando o melhor das suas capacidades, portanto, usando toda a sua criatividade com autoconfiança e automotivação. Então, ele fez essa pesquisa, fez a tese e termina falando o seguinte, resumindo, essa pequena jornada, agora, quando reescrevo e releio tudo que fiz, reforça a convicção dessa relação que flow e confiança. Afortunados são os que têm essa sensação de destino compartilhado, que faz os olhos brilharem, mais do que nunca, de se sentirem engajados consigo mesmos, primeiro, pois o flow gera essa experiência de tempo que passa rápido, de que tudo faz sentido, de que as minhas capacidades são testadas nos limites, e que a recompensa extrínseca pelo que se faz está além dos limites esperados, com confiança mútua. Então, ele coloca o que aí, Marcos? Você coloca... Mas esta foi um ponto que culminou, que deu um fecho à busca que a gente tinha de entender mais sobre pessoas, sobre capacidade, sobre liderança. E desde que eu me envolvi com os trabalhos de Elliot Jaques e de Lee Stamp lá do Bios International, essa procura buscou validar todos os conceitos que a gente vinha trabalhando. E se resume no fato de a gente entender... Olha o delay. Está lento, está lerdo. Olha o delay. Capacidade, sobre liderança. E desde que eu me envolvi com os trabalhos de
O que significa, Zé, que a gente acredita que líder ele é aquele que é responsável pelos outputs dos liderados. E na medida que ele é responsável pelos outputs dos liderados, ele precisa contar com eles, acreditar neles e criar um ambiente onde tanto o líder quanto o liderado trabalhem juntos para construir um destino comum. E é isso que eu acho bonito nessa história toda. E a tese confirmou exatamente isto, na medida em que nós identificamos claramente uma correlação entre flow e confiança mútua, vice-versa. Quando ambos estão em flow, a relação é fluente, as coisas fluem, as decisões acontecem e a criatividade emerge. Estou te ouvindo. Ô Zé, eu não estou te escutando aqui. Nem eu, não estou escutando nada, viu? Tá. Ô Zé, Agora sim. eu não estava te escutando, repete. Então tem que começar de novo. Sim. Tá. O making-off do capítulo, quando surgiu a ideia desse capítulo, um amigo foi traído pelo seu sócio. Ele tinha uma sociedade num empreendimento e ele foi traído. E, ao desabafar comigo, me instigou, me cutucou para escrever essa história. E eu quis escrever como uma metáfora, né? Eu lembrei dessa fábula do sapo do escorpião, e eu bem escrevi a fábula, que é do Esopo, e dei para ele de presente. E ele adorou, e conversamos a respeito, e nessa conversa surgiram coisas que me fizeram pensar sobre, principalmente, 3 coisas. Né? Primeiro, seria a nossa natureza humana, destino, marca, alguma coisa a qual eu fico subordinado e ficarei subordinado o resto da vida? Porque é isso que o escorpião alega na fábula ficar e mesmo assim morrer. Né? E eu fiquei intrigado, fiquei pensando e me perguntando, né, se isso de fato é uma sina. Se a gente não tem a capacidade de, ao tomar consciência de alguma coisa que não me agrada em mim, de mudar. Né? O homem eu vejo como um ser em profunda transformação. E eu acho que viver é buscar essa transformação. Muito bem. Esse livro, essa discussão gerou tanto pano para manga que essa pessoa me incentivou a... Poxa, por que você não escreve mais coisas e traz estas reflexões logo depois de você escrever? Aí surgiu a ideia do livro. Então, na realidade, o livro, a história do livro começa com essa história, com a história do primeiro capítulo. Então, eu queria voltar a bola para vocês, colocando 2 coisas que principalmente me chamaram a atenção e eu abordo quando eu dou minha voz às minhas reflexões. Primeiro essa, quer dizer, o quanto eu posso e consigo me mudar, me transformar, e por quais meios, se vocês acreditam que isso é possível. E o segundo é o que vocês pensam sobre
o maniqueísmo de avaliar pessoas ou comportamentos, como, numa leitura mais superficial, essa fábula suscita, né? Essa fábula sugere, colocando o escorpião como um bandido, como alguém não confiável, né? E pela tese tua, Marcos, a gente vê o quanto a confiança, o atributo confiança, a relação de confiança é fundamental, né? em qualquer contato, né? Então, como vocês pensam a respeito disso? Né? Começando por você, Tio, né? O que você pensa a respeito disso e o que você pensou ao ler esse capítulo, né? E que traz toda essa reflexão e essa inquietação, né? Essas perguntas. Tá bom, eu vou procurar ser sintético, porque realmente, como você falou, eu comecei a escrever sobre o seu livro e está virando um ensaio, né? Então, eu me lembro sobre destino e sobre natureza, e Schopenhauer, que era um pessimista, dizia que o destino a gente pode mudar, mas a natureza, jamais. Eu não concordo com ele. Eu acho que, dentro da minha visão do mundo, há sempre possibilidade de mudança, de transformações. E essa transformação começa dentro da pessoa, não no mundo exterior. Então, aí eu concordo com o Einstein, que dizia que as teses racionalistas não constroem nada, sem que haja também a intuição. Não é o caso dele, mas na minha visão, o racionalismo seria um pássaro com uma asa só. Então, para que realmente a pessoa seja criativa, ela precisa ter as duas asas para voar. O racional, mas principalmente o intuitivo. Quer dizer, o mundo, ela não cria se ela não tiver um mundo exterior concreto. Eu senti isso na minha própria trajetória. Então, a gente, sem poder transformar em algo concreto, o ser humano não constrói, ele fica apenas na abstração. Então, qualquer teoria, ela, em princípio, é abstrata, mas ela só consegue ser comprovada com algo concreto, como aconteceu com o Einstein, que ele teve a tese dele da relatividade formulada em 1905, e só foi comprovada, se eu não me engano, em 1909, quando houve uma comprovação da curvatura, num eclipse, da curvatura da luz. Então, se comprovava a tese, que era apenas uma tese, se tornou uma tese comprovada. E eu, na minha vida, realmente, o pouco que eu fiz, eu tinha muitas ideias, mas eu realmente só pude me sentir seguro quando as minhas ideias se transformaram em uma coisa concreta, seja a obra que eu escrevi, seja os livros que, como editor, eu consegui publicar. E não foram só autores estreantes, eu publiquei muito autor já consagrado, o caso da Henriqueta Lisboa, só para me lembrar dela, que era já uma escritora famosa e consagrada, e eu cheguei a escrever a apresentação do livro dela, com uma honra que eu tive na época. Então, essas coisas a gente tem de sempre analisar de um modo concreto. No caso do seu livro, no caso da sua fábula, se você escreveu a sua versão do sapo e o escorpião, me faz lembrar o paradoxo que eu citei na live anterior, do Jorge Luis Borges, que ele dizia que se o Dom Quixote fosse reescrito hoje com as mesmas palavras, seria uma obra completamente diferente da que foi
escrita há 400 anos atrás. Isso porque havia passagem de 400 anos. Então, você, ao reescrever a fábula do o sapo e o escorpião, você o fez com a sua visão de mundo, que, na minha interpretação, se deu dentro da sua carreira. No caso, na minha versão sintética, o escorpião é o patrão, no caso aí do seu amigo, é o sócio, e o sapo é o empregado, no caso, o sócio que foi prejudicado. Como diria eu, Marcos Bruno, é uma questão de confiança. O Lautréamont, ele, sobre o bem e o mal, ele dizia que não são separados, porque um só existe em consequência do outro. Separados, eles, se só existisse o bem, o mal não poderia existir. Se existisse só o mal, o bem não poderia existir. Então, eles são em conjunto. E o José Saramago dizia que o bem é a ausência do mal, e o mal é a ausência do bem. Então, é essa ideia de interdependência, tudo isso em função da condição humana, porque na fábula não é falado sobre a natureza nem do escorpião, nem do sapo. Eu me lembro de um professor de ginásio, que era não professor de literatura, mas de biologia, que ele dizia que a fábula era falsa, porque o sapo jamais entraria na conversa do escorpião, porque o sapo é predador, ele come escorpião, e se fosse picado pelo escorpião, ele não morreria. E entrava em outros detalhes, como se o sapo não é muito chegado à água, a não ser na época da reprodução. Então, ele apontava assim as falhas da natureza da narrativa. Mas o mágico da literatura é isso, né? Mas a literatura, porque justamente a literatura diz o contrário. Alegoria, no caso, está falando do outro. A alegoria é falar do outro. A literatura toda, a metáfora, a gente não, se for levar a sério a literatura, não tem sentido, né? Pega o Kafka, a Metamorfose do Kafka, o personagem, né, que me foge para o nome dele, mas acorda sendo um inseto. A tradição diz que é uma barata, mas é um inseto. É evidente que não está falando do inseto, é o homem que realmente se sente diferente no meio da família, no meio da sociedade. Ele se sente um animal, né? Então, na literatura, quando o ser racional, que é o ser humano, é colocado como outro, e é irracional, tanto o sapo quanto o escorpião, é para dar uma visão concreta do que está sendo dito. A fábula aparece de várias formas. Jesus Cristo usava das parábolas. Como é que se chama? A linha, a agulha e a linha do Machado de Assis, que eu li no ginásio, era sobre a linha e a linha. Eles conversavam, quer dizer, os seres inanimados conversavam. Então, a literatura, ela não é literal. A literatura, o Fernando Pessoa dizia que a literatura como arte só existe porque a vida não basta. E o Ferreira Goulart, ele escreveu uma crônica e dizia quase a mesma coisa. E a arte existe porque a vida não basta. E um leitor escreveu para o jornal, para ele, né, dizendo que ele estava repetindo o Fernando Pessoa. Então, ele diz, olha, eu não conhecia o pensamento, mas o meu é completamente diferente do dele. Eu não me lembro agora como ele justificar, mas ele dizia que o Fernando Pessoa era um crente, né, tinha fé, e ele era um ateu.
Então, a transformação, a mesma frase, para o Ferreira Goulart era diferente do outro. Mas, no fundo, ele tinha razão, porque tinha a diferença, ele disse depois do outro, né? Então, ele tem de ver que na história humana, essa discussão sobre a natureza, se é permanente ou não, cada um tem a sua opinião, mas, na verdade, a gente tem que ter um aspecto científico. Se existe a evolução, tanto biológica quanto espiritual, é evidente que a natureza muda. O escorpião, provavelmente, dentro da evolução, não foi sempre escorpião. Ele talvez tenha criado o veneno, como as serpentes, as cobras e certas plantas, justamente para se defenderem, para sobreviverem, porque se não tivessem o veneno, eles sim é que seriam engolidos pelos sapos. Espero que a minha intervenção tenha sido breve e que eu tenha dado o meu recado. Vamos ouvir o Marcos. José, vou tentar ser mais sucinto aí. Independente de questionar a natureza do sapo ou do escorpião, eu vou citar um pouco Maturana para dizer que, se ele pergunta ou se ele fala a respeito do qual é a finalidade da natureza do homem ou do cachorro, ele fala: do cachorro é cachorrear, do rato é ratear, da mosca é mosquear, e do homem. Aí eu cito outra frase importante: fenômenos humanos são biológicos em suas raízes, mentais em seus meios e sociais em seus fins. Então, quando eu uso a palavra destino, eu quero dizer assim mais talvez uma metáfora, uma forma de dizer que o ser humano ele se realiza quando ele encontra a sua finalidade social. Isso é o que a gente aprende dentro da própria universidade da pessoa, né? E contribuir para que as pessoas se realizem encontrando a sua finalidade social. E, por isso, o desenvolvimento humano acontece por estágios, ao longo dos quais nós vamos aprendendo, desenvolvendo virtudes, forças, que, ao longo do tempo, vai se consolidando como uma pessoa mais ou menos saudável, embora não acho que ninguém é 100% saudável, mas relativamente saudável para poder enfrentar as suas adversidades da vida, né? Então, se a natureza do escorpião é escorpiar, do sapo é sapear, ambos estão corretos. Ambos estão, de certa forma, se realizando, embora possamos ter diferentes interpretações a respeito desta fábula, né? Quer dizer, toda a intenção dessa fábula talvez seja gerar uma reflexão a respeito de confiança, gerar uma reflexão a respeito das relações, ou será que é para gerar uma reflexão a respeito de não confiar ou não acreditar, ou ser traído ou trair, enfim, não sei. Eu não entraria por aí. Eu acho que isso é livre para muitas pessoas interpretarem, como você fez, muito legal, e outros poderão fazer. O que eu posso acrescentar nisto? É que confiança é a primeira força que nos sustenta. Agora, nunca será uma confiança ingênua. Um pouquinho de desconfiança é saudável para todos nós. Mas confiança nasceu ali, na base das nossas vidas, quando a gente saiu de um útero e veio para a vida, e encontramos um mundo onde nós precisamos ser cuidados, etc. Então, que mundo é este? A forma como fomos recebidos e cuidados gerou no nosso mundo interno uma teoria dessa vida. Esse mundo é bom, esse mundo é confiável, as pessoas são confiáveis ou não. E se isso foi bem realizado, estará conosco durante toda a vida. Então, o sapo confiou demais, o escorpião traiu, não sei, não saberia te dar uma interpretação específica, mas, com certeza, a confiança ela tem como desdobramento
esperança, fé no futuro, confiança de que as coisas estarão bem e de que as pessoas têm uma excitação legal a respeito de que coisas boas acontecerão. Sem ser ingênuos, mas também sem ser desconfiados demais, porque isso gera distanciamento e dificuldades de relacionamento. Então, eu coloco nessa perspectiva do desenvolvimento humano que a nossa finalidade é social e mentais nos seus meios. Então, o ser humano ele crescerá emocionalmente, cognitivamente e terá opções, ele terá capacidade de escolhas ao longo do tempo. E na medida que ele se conhece, se autodesenvolve, ele vai criando cada vez mais consciência a respeito de si e do mundo, ele terá capacidade de escolha e poderá escolher confiar ou não confiar. Perfeito. Existe um jeito que eu acho que ajuda nisso. Confiar sem conhecer, né, é tão ingênuo, chega a ser infantil. Né? Quer dizer, ninguém em sã consciência, por exemplo, entrega o seu carro ou a sua filha para alguém que está passando no meio da rua e fala: eu não posso levar minha filha ao colégio, você pode pegar o meu carro, estar com a minha filha dentro e deixá-la lá, e depois você deixa lá na portaria o carro de volta. Ninguém faz isso. Por quê? Porque não é lógico, né? A gente sabe que para haver confiança, como dizem os mineiros, precisa comermos juntos 2 sacas de sal. Né? E quem cozinha sabe bem quanto tempo isso leva, quantas experiências são necessárias para construir isso. Há uma diferença entre confiar e desconfiar, ou confiar e não confiar. Então, não é lógico aliás, é lógico eu não confiar, é seguro, é maduro eu não confiar em quem eu não conheço. Eu acho que a grande questão é a coisa a priori, quer dizer, eu confio a priori ou desconfio a priori. E isso volta àquela questão de paradigma de como eu vejo o mundo, né? Como eu vejo o homem. As pessoas, no geral, são mais confiáveis na maior parte do tempo, as pessoas são boas na maior parte do tempo, e em alguns momentos, por sermos humanos, estarmos em crescimento e em aprendizado, escorregamos, e quem nunca foi, né, pego no contrapé por si próprio, né? Pela própria autocrítica. Quem nunca recebeu um feedback falando: nossa, você foi complicado aqui, né? Poxa, quem nunca magoou alguém sem intenção? Ok, somos humanos e estamos em aprendizado. Então, é diferente eu saber dessa condição humana de que sim, somos escorpiões e somos sapos, né? A questão é essa integração. E o ruim é eu, de uma forma paradigmática, colocar que as pessoas precisam me provar que são honestas, as pessoas precisam eu acho que é isso. Acho que eu me perdi. Então, por favor. Bom, Zé, aí isso que você falou, as pessoas precisam me provar que são confiáveis, é uma das teorias sobre confiança, que é a teoria chamada estratégica. Quer dizer, enquanto você não provar que você é confiável, não vou confiar em você. Agora, eu estou falando de uma outra dimensão. Que é a dimensão da confiança como uma força para você seguir em frente na vida.
e que se reflete também na autoconfiança. Tá? Quando a gente desenvolve na nossa história do crescimento essa força, você se sente amparado em si mesmo, você se sente... você entende que você lidou com pessoas boas, que cuidaram bem de você, que te deram uma sensação de que vale a pena estar nesse mundo, de certa forma, falando assim. E isso é uma força que te permite seguir em frente e fazer... ter uma força para você conseguir que as pessoas também façam as coisas que você precisa e que você deseja. Então, não é uma confiança quase biológica e também psicológica, né? É uma confiança nos meus órgãos para enfrentar as coisas da vida e também é uma confiança para me permitir me aliar às pessoas, trabalhar com elas, estar com elas, sem perder o referencial de que eu posso também estar atento a algumas questões que poderiam significar cuidado ou algum tipo de precaução perante algumas pessoas. Mas, com certeza, essas precauções e mesmo essas pequenas decepções jamais abalarão as pessoas que têm força, como força, esse ímpeto da confiança, da esperança e de fé no futuro. Eu não estou falando aqui de religião, mas estou falando de fé no futuro, de crença que o mundo reserva coisas boas. Isso não é ingenuidade. A ingenuidade é você vender o carro para o cara que parou na sua porta e depois ele leva o carro e nunca mais te paga. Claro, claro, claro. E a capacidade de mudança, né? Tio, quem nunca escreveu e acha que não tem capacidade de escrever, né? Como adquirir essa confiança em escrever, em se projetar, em projetar o que pensa, o que sente, pela escrita ou por qualquer outra forma? De escrita ou de fala que a pessoa deseja desenvolver. Patativa da Saré foi um famoso cantador nordestino. Ele era cego e analfabeto, e nem por isso deixou de fazer a sua obra. Então, o aprendizado da linguagem, ela começa antes da alfabetização. Eu já disse na live anterior que eu fui analfabeto até os 8 anos de idade. Então, a minha visão de mundo na época era visual. Eu assistia filmes, eu lia histórias em quadrinhos e eu ouvia muito rádio. Não havia, evidentemente, televisão na época em casa, então eu ouvia muito rádio. Então, a minha formação, ela não foi escrita, para escrita. Eu me tornei, digamos, comecei a me tornar escritor aos 14 anos, numa passagem que eu relatei na primeira live dessa série. Então, começa pela consciência de que a linguagem é uma coisa natural na pessoa. Então, a pessoa precisa ter coragem de entrar para dentro de si mesma e ver quando e onde começou a sua linguagem. Certos escritores, como o Marcel Proust, ele era levado a escrever pelas sensações, a famosa passagem da Madeleine, né, daquele biscoito, não sei bem de que tipo que era, mas pelo cheiro. Eu próprio, alguns perfumes me levam à infância, certos cheiros, né? Então, cada pessoa tem a sua linguagem, na memória, despertada pelos 5 sentidos.
E na verdade, a pessoa precisa começar a exercitar sua mente, o seu corpo, ou como eu já disse anteriormente, o corpo fala em mente do budismo, mas que não é só do budismo. Em qualquer filosofia, há essa interligação. O Monteiro Lobato falava que o mundo número 3 era mágico, e realmente é. Então, a gente precisa começar a partir da própria personalidade, precisa se autoconhecer. Porque o bloqueio para escrever é justamente a pessoa se voltar demais para o mundo exterior. Ela quer escrever corretamente, aquilo que falou, que eu citei do Einstein, de que o racional não é criativo, ele precisa ter o intuitivo. Então, se a pessoa quer ser um escritor, não precisa ser escritor, ela quer falar melhor, ela quer ser a pessoa quer ser um profissional melhor, ela precisa aprender a sua linguagem. E quanto melhor se conhece a linguagem, no nosso caso, o português, melhor ela vai falar. O escritor norte-americano William Burroughs, ele dizia que não tinha conhecido nenhum grande escritor, nenhum escritor bom que não tivesse lido muito, pelo menos numa época de sua vida. Eu comecei a ler mesmo com 14 anos, e nunca mais parei de ler. Mas eu gosto de ler. É evidente que hoje eu fico preso aos autores com os quais eu tenho afinidade. Mas a pessoa tem de escolher o texto que lhe agrade. O Jorge de Borges dizia que não queria ser adotado em escola, porque ele queria que o leitor gostasse naturalmente do que ele escrevia. Porque um dos erros, é claro que tem um lado didático, é forçar alguém a ler. Você próprio citou alguns autores, inclusive Machado de Assis, né? No primeiro livro você cita Antônio Vieira, José de Alencar, que forçaram você a ler e você não gostava, né? Camões era detestado nos meus tempos de escola por causa daquelas análises, não sei mais se sintática ou lógica, e realmente é muito chato aprender a língua pela regra, porque a língua nasceu antes da gramática. Então, é evidente que não se criou a gramática para se depois falar e escrever. Então, o que eu sempre recomendei, eu criei para mim próprio a psicolinguagem, que não tem nada a ver com a psicolinguística, era para meu uso próprio. Depois, quando eu comecei a dar aula, eu passei a ensinar, ou a aconselhar, como você diz aí, né? A pessoa a seguir o mesmo exemplo, quer dizer, tem de escrever, ter coragem de escrever, ou ter coragem de falar. Se errar, é aquilo que o William Faulkner dizia, que a gente só aprende errando. Ninguém nasce perfeito. Então, o ponto fundamental de qualquer aprendizado é a pessoa ter coragem de viver. É evidente que a educação em massa não permite que cada aluno seja analisado, o que você realmente tem, qual é o seu potencial. Então, a própria pessoa tem de se autoconhecer, de ver qual é o seu potencial, o que eu gosto, e fazer realmente, porque o primeiro grande passo é gostar de viver. Gostar, não adianta forçar alguém a ler. Eu gosto de cinema, eu gostava de cinema, eu gostava muito mais antigamente do que hoje, porque a linguagem ficou padronizada. Para gostar de um filme hoje, para mim, é mais difícil do que era quando eu comecei a assistir cinema. Então, a literatura é a mesma coisa. Existe nos Estados Unidos há muito tempo que é isso de ensinar a escrever. Eu nunca fiz isso. Realmente eu evito ficar ensinando o outro a escrever. E lá existe técnica, existe como escrever um livro que vai ser best-seller. Tem até piadas, né? Então, uma época eu li que um livro para vender bem tinha de ter como é cachorro, porque americano era doido por cachorro, não sei se ainda é. Então, certos gostos, então isso aqui vai vender, né? Então, eu estudo hoje na internet, diz que é um perigo, porque eles analisam tudo aí com esses programas,
e sabe o que você quer, o que você pensa. Aí o computador sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? Então, o que eu acho fundamental é a pessoa se arriscar. Depois, se ele quiser ser escritor, se quiser ser um orador, ele vai ter de aprimorar essa linguagem natural, essa linguagem espontânea, porque a arte não é para amadores. Um amador pode escrever um bom livro uma vez, mas escrever 10 livros ou 100 livros, como o Balzac, aí já é mais difícil, porque exige um conhecimento técnico. Não quero brigar com ninguém, mas eu já falei para você quando eu li 3 livros do Paulo Coelho, eu analisei, ele era todo mundo elogiando, eu analisei, e ele não usa quase figuras de linguagem, é quase literal que ele escreve. Mas ele é um escritor de sucesso, um dos escritores brasileiros que mais venderam livros, da Academia Brasileira de Letras. Então não adianta falar mal dele, mas ele não é um modelo para quem quer fazer uma alta literatura. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, dizem que também Shakespeare não é muito bem visto, porque ele é adotado forçosamente como escritor didático, né? Então, não sei se eu fui claro no que eu estou dizendo, primeiro, a espontaneidade. A pessoa tem de correr o risco da sua personalidade, porque, embora sejamos todos iguais, nós não somos uma cópia um do outro. Nós temos os mesmos padrões, mas cada um desenvolve de sua maneira. Foi isso que eu disse a você sempre. E o que eu tenho aconselhado a todos aqueles, eu não gostava de chamar de alunos, mas aqueles que procuravam aprender um pouquinho do que eu aprendi na vida. Eu sou grato, sempre fui grato, sou grato a todos aqueles que me ensinaram. E acho que a gratidão é o sentimento maior que nós temos de ter. E eu sou grato a todos aqueles que me ajudaram na vida, me ensinando, me ajudando a caminhar, que não é fácil viver. É famosa frase atribuída ao Guimarães Rosa, que viver é perigoso, mas eu li antes, em Virginia Woolf, em Mrs. Dalloway, a mesma coisa, viver é perigoso. E no Blaise Cendrars, também eu li a mesma frase, viver é perigoso. Então, viver realmente é perigoso. Então, a gente tem que ter muita cautela. E para falar aí do escorpião, do sapo, a gente encontra pelo caminho muito escorpião e a gente leva muita rasteira, mas a grande virtude é não se importar e não guardar mágoa, não odiar a ninguém, porque o grande mal do mundo é a ignorância, o ódio. Falei. Ok. Marcos. Oi? Repete aí, Zé. Faz uma síntese da sua pergunta. Uma síntese da minha pergunta. Você falou do desenvolvimento. Cada um tem. Eu gosto da sua fala de que há potenciais diferentes, mas cada potencial tem a sua função, né? Até onde pode chegar uma pessoa? E qual é a importância disso? Então, na escrita ou em qualquer outro campo, né, há níveis possíveis de desenvolvimento. Como é que você traduz isso que o meu tio trouxe para o campo do seu estudo, né, do potencial humano, das capacidades potenciais, e arremata com o que se pretende com a Universidade da Pessoa. Complementando algumas contribuições bem importantes que o pessoal deu, uma que adoramos, o do William, confiar é fiar em conjunto. Eu não sei se o tio ou você, o tio falou de fiar, de linha, né?
salientar isso. E algumas questões, tipo, é possível relacionamentos sem confiança? Né? E o quanto um círculo de pessoas de confiança é o que te dá sustentabilidade para você se encorajar a ser você mesmo, a seguir seu caminho, a ousar, tentar alcançar o seu potencial. Então, na tua visão, nos teus estudos, até onde vai o potencial humano? E eu gosto da tua observação da a graduação do potencial não significa necessariamente um julgamento de valor, de vale mais ou vale menos, quem consegue mais ou consegue menos. Traduz isso um pouco para a gente. Bom, vamos por partes. A primeira questão sobre o potencial humano, o nosso trabalho ele é circunscrito no mundo organizacional, no mundo do trabalho. E nesse sentido, nós trabalhamos com 7 níveis de complexidade de trabalho e 7 níveis de capacidade humana. Acima desses níveis, você teria as pessoas geniais, né? Einsteins da vida, filósofos, que não caberiam, inclusive, para trabalhar dentro de uma organização. A ideia, o modelo de capacidade humana tem 2 questões. Primeiro, todos crescem ao longo do tempo. Nós crescemos por um movimento de dentro para fora, não por tutela externa ou por treinamento externo, nada disso. É da natureza humana crescer o quê? O que cresce? A nossa capacidade de julgar e discernir. E somos testados quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente se defronta com um problema, uma situação, e você não tem uma resposta, não tem uma experiência anterior, não tem um conhecimento suficiente para dar uma resposta, você terá que voltar para dentro, um trabalho de introspecção, como você queira chamar, e emergirá uma resposta, que é o output dessa sua capacidade de julgar e discernir, de combinar variáveis, de combinar a falta de informação, de ver potenciais desdobramentos dessas variáveis. Isso, para a gente, é capacidade humana. E na estrutura de 7 níveis, você tem diferentes níveis de complexidade e, consequentemente, diferentes capacidades para lidar com diferentes complexidades. O modelo Work Levels que a gente utiliza, ele é mais otimista em relação ao humano, em relação ao ser humano, porque ele assume que as pessoas crescem por uma força de dentro para fora, como eu disse. É diferente de habilidades, é diferente de conhecimentos, é diferente de tudo que você foi treinado. Isso tudo são recursos que serão julgados como necessários ou não para dar vida ao seu julgamento. Quer dizer, como você transformará a sua decisão em algum resultado ao longo do tempo. O outro ponto interessante do modelo Work Levels é que ele traz, na sua essência, o conceito de tempo. O tempo esperado entre você decidir e transformar alguma coisa em resultado. E aí as pessoas também terão diferentes capacidades de lidar com diferentes horizontes de tempo. Se você pensa um CEO, ele terá que ter conforto em enxergar 5, 7 anos à frente e criar uma teoria a respeito do que será o seu negócio nesse tempo e criar um plano de estágios de desenvolvimento do seu negócio para ele continuar viável ao longo do tempo. Diferente de um horizonte de tempo de pessoas que trabalham direto com máquinas, assim por diante, onde você pode rapidamente enxergar se uma decisão foi ou não foi viável. Né? Então, a capacidade humana tem também esse componente de quanto de falta de feedback você é capaz de se manter trabalhando até que uma decisão vá se transformando em realidade. Com relação a habilidades, por exemplo, você falou de literatura, né? Eu acho que daí tem vários componentes
de vocação, de interesse. O ponto talvez o ponto mais crucial, né, na questão do desenvolvimento humano seja na adolescência, que hoje é um período extremamente conturbado, mas é o período das nossas vidas onde a gente é convidado a responder algumas perguntas. Quem eu sou? Quem eu quero ser? Como eu me projeto para o futuro? Como eu enxergo esse que eu sou hoje, como eu consigo visualizá-lo crescendo ao longo do tempo? E dentro dessas questões existiria a escolha do que eu quero fazer, que tipo de trabalho, ou que tipo de vocação, ou que tipo de escolha profissional eu quero fazer. Antes disso, você tem uma grande base de influência do seu período escolar, ou das pessoas que te ajudaram, que te apoiaram e que puderam te influenciar saudavelmente para você ter referenciais de fazer algumas escolhas. Agora, qual habilidade será desenvolvida? Eu acho que vai depender muito dessas escolhas que as pessoas farão e como elas terão oportunidade de traduzir as suas escolhas em resultados interessantes para elas e para as pessoas que estão à sua volta. Na perspectiva da universidade da pessoa, nós temos algumas máximas, se você me permite. A autonomia nunca foi uma conquista, mas uma perda. Essa frase intriga as pessoas. E eu acho legal que... Olha a cara do tio. Olha a cara do tio. Isso é para chamar atenção para a questão do como crescemos com necessidades pessoais e como o ambiente social, os que nos influenciam, colocam restrições ou apoio. Veja bem, para ser bem específico nesse exemplo, você teve filho, nós todos temos filhos, ou algumas pessoas estão tendo filhos, ou são cuidadores, não importa. Quando uma criança nasce, depois ali que ela tem ali, está entrando no seu 1 ano e meio ou 2, nós não pedimos para ela correr, nós não pedimos para ela subir numa cadeira, não pedimos para ela saltar, ela faz isso de dentro para fora. É inerente à natureza do desenvolvimento. Agora, nós podemos atrapalhar. O ambiente pode atrapalhar esse natural desdobramento. Por isso que a autonomia nunca foi uma conquista, mas foi uma perda. Se o ambiente ajudou, apoiou, etc., a natureza daquela pessoa vai seguir o seu caminho ao longo do tempo. Então, quanto mais as escolas ajudarem, darem opções, estimularem diferentes assuntos, ter oportunidade de estimular uma criança, um pequeno jovem, por diferentes ângulos, ele terá a oportunidade de se testar e construir o que a gente chama de sentimento de competência, que é o pré-adolescente. Essa autonomia conquistada, esse sentimento de competência conquistado, serão forças para que ele sustente as suas escolhas, esse quem sou eu e que eu quero fazer da vida ao longo do tempo, ainda que isso vá mudando ao longo do tempo, porque a vida não está parada num determinado período. Então, o conteúdo de onde as pessoas vão aplicar sua capacidade pode ser até infinito, né? Mas a minha capacidade de aprender, de julgar, de discernir, de fazer escolha, estará sempre presente, e o conteúdo seria isso: eu quero ser músico, eu quero ser professor, eu quero ser filósofo, eu quero ser escritor, não sei, cada um vai escolher e dar vida às suas próprias escolhas. E eu acho que à medida que você escolhe com convicção, com sentimento de que é esse que eu quero ser, ele será um excelente escritor, ele será um excelente professor, ele será um excelente consultor, né, Zé, como você.
Tem uma pergunta bem interessante da Verinha. Qual seria a correlação entre crescimento e expressão da capacidade potencial e a confiança, a fé na vida? Alô? Oi? Tô pensando um segundinho. É para mim? Quem quiser. A capacidade potencial crescerá, independente se a pessoa construiu boa ou não confiança em si e nos outros, mas poderá não ser realizada, de certa forma. Ou, sem confiança, talvez ela terá dificuldades de interagir, de se engajar e engajar as outras pessoas. Mas todos temos capacidade potencial e você pode olhar no ambiente externo e encontrar pessoas em diferentes negócios, usando a sua capacidade, e, às vezes, outras pessoas que você sabe que poderiam fazer muito mais, mas não acreditam, não confiam em si, e isso pode ser um derail, né? Pode ser um descarrilhador da própria carreira. E essas pessoas precisariam de se reorganizarem e compreenderem o que está minando essa natural confiança em si e nos outros. Eu acho que uma coisa, qualquer característica, uma falta de confiança, uma pessoa difícil, uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar com os outros, uma pessoa que não interage, que é agressiva, terá dificuldade em realizar plenamente a sua capacidade, dependendo do ambiente que ela estiver. Porque tem certos ambientes que talvez queiram exatamente pessoas bastante agressivas, não? E acho que a nossa questão é o quanto essa pessoa tem condições de mudar. A mudança certamente só será possível se ela quiser mudar. Querer não significa que ela conseguirá sozinha fazê-lo. O problema é quem funciona assim e não quer mudar. O que a gente aprende, né, o que a gente aprende é que qualquer estágio que você esteja é uma oportunidade para você reorganizar os anteriores. Agora vai depender muito dos valores das pessoas, né, Zé? Vai depender do momento de vida, o grau de sofrimento que eventualmente ela esteja sentindo ou não, né? A gente aprendeu na Universidade da Pessoa que o termo modo de sobrevivência, né? O modo de sobrevivência é quando você está muito tomado por emoções negativas e tudo que você interpreta no mundo é um perigo. Então, você se mantém reativo, defensivo, etc., a qualquer estímulo externo, como se você estivesse ainda vivendo no mundo paleolítico e sendo ameaçado totalmente o tempo todo por alguns predadores. Sim. Então, é como se hoje, no mundo ainda urbano, nós repetíssemos esses medos por motivos semiconscientes, mas enquanto a gente não pacificar o inconsciente, você não sai desse modo de sobrevivência. Então, é possível. Eu acredito na mudança e na transformação das pessoas. E já estamos a 1h16, acho que está na hora da gente caminharmos para a finalização. Eu queria, antes de dar a palavra para vocês novamente, para vocês fazerem o seu fechamento, eu queria falar como é que eu terminei a minha reflexão sobre a fábula, falando o que o filósofo americano Ralph Emerson escreveu, que há uma tarefa a todo homem, que é trabalhar, martelar dia e noite, noite e dia, sobre si mesmo.
E aí eu complemento com o que você colocou, que é uma das frases do Jacques, e eu acho que, não sei se dele ou sua, eu acredito que todo organismo busca naturalmente a sua realização. Isso significa quase que um direito a realizar o seu pleno potencial. Então, se acreditamos nisso, é por isso a nossa insistência de não se limite, não se autolimite. A gente se autolimita quando a gente se compara com os outros, quando a gente não acredita que o que eu tenho para dizer não tem valor, porque a minha vida, não há vida humana que não seja rica. Então, o que eu vivi e eu tenho para transmitir é rico, porque é único. O único já traz muita riqueza. Mas, voltando ao Emerson, o preço de ignorar essa responsabilidade, ou seja, de trabalhar dia e noite em si, sobre a sua melhoria e o seu desenvolvimento, é subjugar-se aos próprios instintos, à ancestralidade e à cultura onde se está inserido, tornando-se um desfigurado andarilho na multidão que caminha sem sequer preocupar-se com o destino. É preciso reconhecer, aí já sou eu falando, eu sinto que é preciso reconhecer e integrar a natureza que existe. Assim, a minha responsabilidade é saber que eu devo tentar escolher como agir, e nem sempre ter a humildade de que nem sempre eu vou conseguir, mas eu tenho a possibilidade de viver buscando isso. E aí é assim que uma nova crença se instala. E uma das coisas que mais ajuda nesse autodesenvolvimento é uma frase que eu ouvi de um psicanalista, Siddhartha Ribeiro, que diz que a única forma de você desinstalar o apequenamento das mentes é enxergar as coisas apenas por um único viés. Então, você só desinstala essa pequenez na mente se você continua apenas, que enxerga as coisas apenas o próprio, ou seja, qual é a única forma? É provocar discussões divergentes, é colocar gente diferente, ouvir gente diferente, ter a coragem de divergir e a inteligência de considerar todos os pontos de vista. Nós somos um mosaico e temos que aceitar que somos e precisamos viver da forma, ou buscar a forma generativa. Eu queria que, na tua fala final, você falasse um pouquinho do que é essa vida, essa busca desse estágio generativo, e Tio, eu queria que você encerrasse falando o que você ainda quer aprender na vida. Você já aprendeu muito. Eu sinto que você vai ouvir o Marcos falar sobre o que significa viver de uma forma generativa. Eu tenho absoluta certeza que você vai se reconhecer nisso. Então, apesar de se reconhecer, eu queria te instigar a perguntar isso. O que você ainda quer aprender? Daqui a poucos dias você fará 84 anos. O que você ainda quer aprender? Comigo? Isso. Mas depois do Marcos falar sobre o que é uma vida generativa, para ver o quanto você se reconhece nisso. E aí finalizar, eu acho que me reconheço nisso, mas eu ainda quero aprender, ainda quero fazer, não morrerei sem fazer, sem conquistar o quê? Marcos. Então, Zé, generatividade é o tema do nosso 7º estágio do desenvolvimento. Aquele que começa ali pelos 38 anos, mais ou menos, e vai até ali os 65, 68, embora essas idades sejam relativamente flexíveis na medida que nossa vida está se estendendo, a nossa idade média está se estendendo. A ideia da generatividade proposta pelo Erickson é que é uma luta contra a estagnação.
é típico da vida adulta, esse estágio da generatividade, cujo conflito é generatividade versus estagnação. Então, é o momento onde as pessoas, consciente ou inconscientemente, estarão se perguntando se elas deixarão alguma coisa melhor do que encontraram, se elas deixarão algo de valor para o outro, para o social. É um momento onde as pessoas, na medida que elas se engajam com essa virtude generativa, elas terão um gradual desprendimento de si mesmos em favor de uma produção, de uma criação que vai deixar algo de valor. São pessoas que vão se engajar com questões não só comunitárias, mas com questões de educação. Se trabalham numa organização, elas terão muita atenção com relação às políticas que são propostas, aos sistemas que são propostos, às práticas que existem, e o quanto elas são generativas, por exemplo, o quanto elas cuidam das próximas gerações que estão vindo, o quanto elas fortalecem as suas relações intergeneracionais para garantir que tudo que esteja sendo feito seja feito de modo a não causar danos nem para si, nem para os outros, nem para o ambiente. Então, a generatividade seria o ápice do desenvolvimento do homem, na medida em que ele se ele está conectado com a generatividade, ele vai se sentir conectado com uma necessidade de fazer alguma coisa boa. E não importa o tamanho disso, né? Não estou falando de questão material para ser mais generativo, não. Não importa o tamanho, é no sítio, é na sua casa, é no seu ambiente, é na escola, é na comunidade, isso não importa. Importa é o sentimento de que eu estou deixando alguma coisa e que estou vendo que isso está sendo bom para os outros. Agora, o contrário disso é a estagnação, que é uma situação muito ruim. Imagina na sua fase adulta, e se você for tomado por sentimentos de que você não está se realizando, que tudo que você está tentando produzir não está caminhando, que você talvez se sinta até meio estéril em termos de criatividade e de motivação para fazer alguma coisa. Então, o contrário da generatividade é esse sentimento muito difícil de estagnação, e onde muitas pessoas enfrentam o que o Elliot Jacques mesmo cunhou de crise da meia-idade, onde as pessoas reavaliam tudo que está sendo feito e consideram o quanto isso está sendo satisfatório ou frustrante, principalmente quantas decisões anteriores foram tomadas e que foram insatisfatórias, mas por algum motivo assim o fizeram, mas que agora repercutem com um sentimento muito difícil de se sentir estagnado e querendo, de alguma forma, mudar tudo, às vezes abruptamente, mas é uma busca de um sentimento de generatividade. Aplica-se tanto às pessoas generativas quanto a organizações generativas. E hoje, no nosso mundo, no nosso país, principalmente, nós temos muita necessidade de não só pessoas generativas, mas organizações generativas, políticas generativas que orientem esse sentimento de uma empresa ou de um país criativo e produtivo e que foque a construção de coisas importantes, né, para as pessoas, para os grupos, organizações e para o ambiente. Bom, esse é o mote principal da Universidade da Pessoa, né? Se você me perguntar para que serve a Universidade da Pessoa, para que nasceu para contribuir com o desenvolvimento de pessoas generativas. Mas a pergunta que a gente faz não é seja generativo, nós estamos interessados no porquê você não está sendo generativo, o que te bloqueia, o que te limita. E é isso que a universidade quer trabalhar. Quer fazer com que as pessoas recuperem esse autodesenvolvimento, porque autodesenvolvimento não é uma conquista, foi uma perda também. Então,
você se reconectar com esse fio do autodesenvolvimento, você pode aprender técnicas e estratégias de se autodesenvolver, voltar a se autodesenvolver e recuperar certas forças que estariam te levando negativamente para um sentimento indesejável de estagnação. Não é saudável, gera crises graves, depressão, sentimentos de inferioridade, e isso tudo não é bom, isso tudo tem que ser combatido, e é para isso que a gente existe. Perfeito, Marcos. Tio, o que você ainda quer aprender? Eu quero aprender a viver, né? Que é o mais difícil. Mas eu tive pena, enquanto o professor falava, e eu realmente não tenho a erudição dele, eu sou autodidata nesse campo. Assim, em universidade, em faculdade, eu só fiz direito, e hoje de direito eu não entendo nada. Eu me lembro que eu era bem jovem, eu li uma ocasião um artigo em que se comentava de que a nossa vida muda de 7 em 7 anos. Eu, na época, achei aquilo mera crendice, falei, como a vida da gente muda de 7 em 7 anos? E depois eu fiquei sabendo que essa teoria era de Rudolf Steiner, o criador da teosofia. Tudo bem, até que o tempo passou. Antroposofia. Hã? Antroposofia. Antroposofia, né? A minha memória não é tão boa quanto era. Não, como era. Não, eu falo ao natural. Eu realmente, eu já citei para você aquilo de um escritor hoje esquecido, André Maurois. Ele dizia que cultura é aquilo que fica do que se esqueceu. Então, em mim, a minha cultura é o que eu consigo me lembrar. E aí, nessa teoria, eu fui ver, não sei se por coincidência ou não, de que realmente a minha vida, nos primeiros anos, mudou de 7 em 7 anos. Eu nasci no Paraíso em 1936 e me mudei para Santo Amaro, na rua São Benedito, número 11, em 1943. Em 1950, eu me mudei para a rua Senador Flávio, ainda em Santo Amaro, na casa de número 133, ali bem perto da matriz de Santo Amaro. E depois eu vi que, de alguma maneira, a minha vida realmente mudava, não propriamente de 7 em 7 anos, mas aproximadamente de 7 em 7 anos. E eu estava fazendo as contas, nunca fui bom de matemática, tanto que eu repeti de ano por causa da matemática. Foi a única matéria que no ginásio, não no ginásio, já não, no científico, não, do clássico, não me lembro mais se eu fiz o científico ou o clássico, eu fui reprovado em matemática. Mas eu acho que 84 anos é múltiplo de 7, né? 10 vezes 7, 70, 77, 84. Então, provavelmente, se o Rudolf Steiner estiver correto, a minha vida estará mudando agora aos 84 anos. Então, eu não faço plano para a minha vida há muito tempo. Eu aceito, não sou fatalista, mas eu aceito que não adianta a gente querer, porque se aquilo que eu realmente desejo e desejarei, se realizasse, eu estaria já no paraíso. E não estou. No paraíso. Então, o que eu espero é que a mudança de vida surja aqui desse nosso plano, né, nesse projeto de vozes autorais,
que não há coisa melhor na vida do que a participação, do que ajudar as pessoas a viverem, a encontrar os seus caminhos, a encontrar no seu eu profundo aquilo que elas realmente são e não aquilo que a educação, que a sociedade impuseram, que tal fulano deve ser isso, aquele deve ser aquilo, e no fundo não são nenhuma coisa nem outra. E esse é o meu parecer, espero que não tenha sido um parecer fatalista, porque eu acho que a vida para o futuro é aberta. Isso, Ortega y Gasset dizia que a vida é para frente e todo projeto é em abertura. Não se deve ter um plano, vamos fazer isso, porque talvez o caminho esteja errado. E daí, como é que se faz? A gente tem de seguir o racional e o intuitivo. Essa é a minha filosofia de vida, que não é profunda, mas é minha. E isso me vale até hoje. Isso aí. Fim. Terminei. Meus caros, muito obrigado. Só um comentário. O último estágio das nossas vidas, né, tem como tema integridade e sabedoria. E para terminar aqui, eu me lembrei agora no Diário Secreto do Humberto Campos, ele conta que um vidente, que foi famoso na época, ele previu que daqui 4 anos a sua vida vai mudar. E eu fui verificar que 4 anos depois, Humberto de Campos morreu. Então, eu espero que não aconteça o mesmo comigo. Um pouco de humor, mesmo que seja humor negro, sempre é bom para a nossa vida. Então, queria agradecer demais vocês. Foi uma honra, um grande prazer fazê-los conhecer dentro de tantas afinidades. O Marcos mora hoje no Paraíso. Você nasceu no Paraíso, o Marcos mora no Paraíso. Não, Atibaia, parece que é Amadeu Amaral, se não estou enganado. O André Carneiro que me dizia, ele tinha uma frase sobre Atibaia, que Atibaia era o paraíso quase possível na Terra. Quase possível. Atibaia, Joanópolis, é onde ele vai descansar. É perto de onde ele está, né? Então, está quase no paraíso. Marcos Bruno. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram presentes. Eu que agradeço. Então, a próxima live será daqui a 15 dias, dia 24 de setembro. Será com o empresário e também amigo Luiz Fernando Nicolini. E esse encontro vai estar gravado no canal do YouTube, então a gente vai fazendo uma coleçãozinha. E é isso, só posso agradecer vocês, pedir desculpas por... Hoje não deu crepes na entrada, mas deu um pouquinho de problemas com o som. Enfim, assim é a vida. Assim é a vida. E seguimos. E só para completar, você falou do que quem mesmo? Ortega? Não sei essa, mas é Ortega y Gasset. Isso. E eu vou terminar com Manuel de Barros. A vida é uma viagem de ida. Então, que sigamos cada um buscando a melhor vida que cada um de nós consegue viver rumo a uma existência generativa. Então tá bom. Obrigado a todos. Então, felicidade para vocês, hein? Obrigado para todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.